Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Não sei qual a vida você vive, mas estou aqui para te dizer que Jesus morreu para que você pudesse ter poder. E você não precisa estar debaixo de algo o tempo todo. Você pode estar no alto e ter a vitória. Sabe, Jesus não morreu para que todos pudéssemos ser lamentáveis, patéticos, fracos e covardes, gemendo e suspirando e reclamando e murmurando o tempo todo e tendo medo de tudo. Ele morreu para que pudéssemos ter uma vida poderosa, corajosa, surpreendente e frutífera, e não apenas uma boa vida, mas também podermos alcançar outras pessoas com amor, ajudando a elas a encontrar o caminho para Cristo também. O diabo, ele está vivo e bem no planeta Terra, mas a boa notícia é que, embora ele tenha poder, nós temos poder e autoridade. E a única autoridade que ele tem é a que nós damos a ele, e na maioria das vezes nós a entregamos a ele por falta de conhecimento. Ou às vezes por preguiça também, não estando dispostos a fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer quando nós precisamos fazer. Lucas capítulo 10, verso 19, um versículo muito importante para este seminário. Porque ele está dizendo, eis que eu dei a vocês poder. Então é como se Deus estivesse dizendo, acorde, olhe ao redor e assim perceba que eu já dei a vocês poder. Já lhe dei poder, você não precisa esperar que Deus lhe dê poder, você precisa acreditar que você tem. Em Efésios 1, verso 19, o apóstolo Paulo orou pela igreja e ele disse, eu oro para que eles conheçam o poder que está disponível, a suprema grandeza de seu poder, que está disponível para aqueles que creem. Agora, como crente em Cristo, esse poder está disponível para você, mas se você não acredita nesse poder, então você não vai experimentá-lo em sua vida. Eu fui crente em Cristo por muitos anos, mas não acreditava que eu estava justificada diante de Deus através do sangue de Cristo. Então, apesar de eu ter sido salva, eu também passava todos os dias condenada, culpada e cheia de vergonha do meu passado. É importante que não apenas acreditemos em Cristo, mas é importante que acreditemos em tudo o que Ele disse, em todas as promessas que Ele deu a nós. Eu não sei que tipo de vida você vive, mas eu estou aqui para dizer que Jesus morreu para que você pudesse ter poder. E você não precisa estar debaixo de algo o tempo todo. Você pode estar no alto e ter a vitória. A Bíblia diz tantas coisas incríveis, como somos mais do que vencedores, através de Cristo, que nos ama. Eu disse ontem à noite que eu acredito que ser mais do que vencedor significa que você nem se preocupa com o próximo problema que está chegando, porque você já sabe, antes de ter o problema, que você terá a vitória sobre ele. Isso nos impede de termos qualquer tipo de medo de problemas. 1 João 4,4 diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior vive em nós. Você tem poder. Satanás tem poder. Mas você tem poder e autoridade. Eis que eu dei a vocês poder, autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está falando sobre espíritos demoníacos e força física e mental e capacidade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada lhes causará dano. Agora, isso não significa que nada virá contra você, mas isso significa que mesmo que você passe pelo fogo, você sairá e não será queimado. Se passar pelos rios, você não se afogará. Se você passar por problemas, não ficará sobrecarregado. Nós temos uma unção de passagem em nossas vidas. Isso é melhor do que ficar preso em algum lugar. Então, a boa notícia é para você hoje. Por favor, aceite isso. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida agora. Não importa o quão impossível sua situação possa parecer. Você está passando. Você não está preso no meio. Se você realmente pegou na mão de Cristo, você está passando e você vai sair do outro lado e nem mesmo terá cheiro de fumaça. Amém? Agora, Atos capítulo 1, verso 8 diz, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Eu amo isso. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Este poder sobre o qual estamos falando é um poder de fazer milagres, é a capacidade, é força em mim, mas também é aquele poder que produz a excelência moral da alma. E assim o que isso significa é que Deus nos dá o poder de sermos piedosos em um mundo ímpio.
Deus nos dá o poder de fazer o que é certo quando nos sentimos mal. Deus nos dá o poder de perdoar as pessoas que nos ferem profundamente e de orar por elas e até mesmo de abençoar a elas. Isso requer poder. Você tem o poder de sorrir quando está tendo um dia ruim. Você tem o poder para ser uma bênção. Nós temos o poder de ter a excelência moral da alma. Em outras palavras, nós temos o poder de sermos como Jesus. Nós temos apenas que chamar esse poder. A primeira coisa que você precisa para se qualificar, para que o poder de Deus seja liberado em sua vida, é saber que você é fraco em si mesmo. Quando pensamos que podemos fazer sozinhos, então nós não nos apoiamos totalmente em Deus. Agora, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não tem dado a nós um espírito de medo. A Bíblia Amplificada diz de timidez, covardia, ansiedade, servilismo e hesitação. Mas Ele tem dado a nós um espírito de poder e de amor, e uma mente calma, uma mente equilibrada e um espírito de disciplina e autocontrole. Eu amo isso. Então, só para entendermos bem, vamos ver como isso deve acontecer. Nós temos um espírito de poder sobre o inimigo. Nós devemos usar o poder para não deixar o diabo governar nossas vidas e nos comportar como Jesus quer que nos comportemos. Nós devemos amar as pessoas e controlar a nós mesmos. Mas muitas vezes amamos a nós mesmos e queremos controlar as pessoas. Vamos lá, nós misturamos tudo e nós queremos usar nosso poder para controlar Deus, quando devemos usá-lo contra o inimigo, amando as pessoas e controlando a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, tudo começa a acontecer de forma realmente boa e agradável. Você não tem que viver com medo. Você não tem que viver com medo. Você pode sentir medo, mas não precisa se curvar a ele. Há uma diferença entre sentir e entregar-se a ele. Todos vamos sentir medo em diferentes momentos de nossas vidas, mas a única maneira de vencer o medo é fazendo com medo. A única maneira de vencer o medo é seguir em frente, fazer o que você sabe que Deus quer que você faça no poder do Espírito Santo. E nós temos que ser bem agressivos contra o inimigo. 1 Pedro 5, 8 e 9 nos ensina que nós devemos resistir ao diabo no seu início. Estar vigilante, ser diligente, continuar fazendo o que precisamos fazer e não deixar o inimigo obter a vantagem. Nós não podemos ser cristãos preguiçosos. Não podemos ser pessoas que desistem facilmente. Temos que ficar agitados no fogo de Deus. É por isso que é tão maravilhoso tirar tempo para conferências e estudos e estar envolvido com a sua igreja e estudar a palavra e passar tempo com Deus. Porque, sabe, um dia no mundo pode sugar muita coisa de você. E vou apenas dizer, você não vai sobreviver com um pequeno sermão de 15 minutos no domingo de manhã em algum lugar. Você tem que ter mega doses da palavra de Deus se você quiser durar no dia de hoje. E assim eu parei em Mateus capítulo 12, onde Jesus esteve lidando com diferentes espíritos demoníacos. E então ele disse que um homem forte não pode entrar em sua casa e roubar você, a menos que, primeiramente, ele amarre o homem da casa. Isso está falando de como o diabo não pode entrar e roubar as nossas vidas se nós o amarrarmos e não deixarmos que ele tenha autoridade sobre nós. É algo que você faz somente tomando uma decisão. Eu não vou deixar o inimigo governar minha vida. Eu conheço a palavra de Deus, eu vou viver pela palavra de Deus. Eu não vou mais acreditar nas mentiras de Satanás. Eu vou acreditar na palavra e assim então você vem contra ele. Você diz, eu vou contra você, em nome de Jesus. É muito simples. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu resisto a você no nome de Jesus. Sabe, precisamos ser decisivos e eu formei um hábito de, quando eu começo a ficar cheia, eu paro de comer. Eu não espero até estar cheia, porque quando você se sente cheio, 20 minutos depois você vai se sentir muito mais cheio. Então, se você empanturrar, então 20 minutos depois você vai se sentir infeliz. Então, você se sente terrível. Você se sente terrível. Então, eu formei um hábito, e até aquelas pessoas que comem comigo podem te dizer, quando eu começo a ficar cheia, antes de me sentir completamente cheia, eu paro de comer. A segunda coisa que eu faço é empurrar meu prato para longe de mim.
E eu faço uma declaração de que eu terminei. E eu acredito que se você quiser ser bem-sucedido contra o inimigo, você terá que usar uma fórmula similar. Você deve tomar a decisão de que você vai ficar atento à sua vida. A Bíblia diz: vigie e ore. Não devemos vigiar os outros, nós devemos vigiar o que está acontecendo em nossas próprias vidas. Sabe, eu tive pessoas vindo até mim dizendo: eu estou tão chateado, o diabo está mentindo para mim. Agora, que sentido isso faz se você sabe que é o diabo e sabe que ele é um mentiroso? Então, por que ficar chateada com isso? Mas esta sala está cheia de pessoas que tiveram muitos momentos desagradáveis na semana passada porque vocês ouviram as mentiras de Satanás e não foram agressivos contra ele. Você não disse cale a boca, não. Está escrito, você apenas ficou lá. Você sabe que uma pessoa passiva é alguém que quer que algo bom aconteça, ela vai ficar lá esperando para ver se acontece, sabe? Existem dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que esperam que as coisas aconteçam e pessoas que fazem as coisas acontecerem. Que tipo de pessoa você vai ser? Amém? Defenda o seu terreno. Então, diz a Bíblia que podemos amarrar o homem forte. Todas as manhãs em minhas orações, eu falo em voz alta: eu amarro o inimigo em nome de Jesus. Ele não tem autoridade sobre a minha vida, ele não vai roubar de mim hoje nada daquilo que é meu, ele não vai roubar na minha família, e eu incluo até mesmo os meus parceiros nestas orações, e você não vai roubar os meus parceiros. Agora, eu comecei para você, mas eu não posso manter o inimigo do lado de fora se você deixá-lo entrar. Nós temos autoridade, mas quanta autoridade podemos realmente exercer na vida de uma outra pessoa? Posso te contar? Você não pode ajudar ninguém que não faça a sua parte. Você não pode ajudar pessoas que não farão a parte delas. Eu tenho mais autoridade sobre a minha vida. Ao lado disso, eu tenho alguma autoridade na minha família e talvez sobre as pessoas que estão perto. Mas você simplesmente não pode ajudar pessoas que não ajudarão a si mesmas. Então, provavelmente, em vez de orar para que Deus ajude a todos, precisamos orar para que as pessoas sejam ativas e que Deus as ajude. Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu amo isso. Costumamos citar apenas metade dele. Eu ouvi isso por anos. Resista ao diabo e ele fugirá, mas não é isto que as Escrituras dizem. Lá está dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Eu poderia apenas dizer que não há sentido em tentar resistir ao diabo se você não tomar uma decisão de que você vai se submeter a Deus, sabe? Imagino quantas pessoas que elas vão estudar a Bíblia e já tomaram a decisão de que elas vão obedecer ao que elas aprenderam. Isso não é uma coisa seletiva. Você sabia que, na verdade, é perigoso ler a Bíblia? O que você quer dizer? Bem, porque se você é ignorante, você pode ter um pouco de aprovação, mas uma vez que você sabe o que é certo e não faz isso, e não diga: bem, então eu não vou ler isso. Não, porque você será responsabilizado por isso também. Mas eu me pergunto, quantos pensaram desta forma? Eu vou para essa conferência hoje, Senhor, e eu estou muito animada para aprender alguma coisa, e eu tomei a minha decisão de que antes mesmo de ouvir algo, seja o que for que você me ensinar, Deus, eu vou fazer isso. Não, nós meio que ouvimos e se não gostamos, simplesmente deixamos para lá. Ou damos desculpas: bem, isso é muito difícil, ou você simplesmente não entende. Ou então, às vezes, nos fingimos de idiotas: bem, eu realmente não entendo muito bem isso, sabe? Então, eu realmente quero encorajá-lo. A partir de agora, quando você estudar a Bíblia, e sabe, eu estava conversando com um outro ministro hoje que é bem versado nas Escrituras. Eu disse: existe algum lugar na Bíblia onde diz leia a Bíblia? Não lembramos de nenhum. Lá diz para estudar.
Existe uma diferença entre ler e estudar. E nós lemos em quantidade para fazer nossa pequena marca em nosso calendário celestial. Então Deus está feliz conosco neste dia. E o que nós precisamos é fazer isso como se fosse a nossa própria vida. Quando você sabe disso e acredita, você se torna perigoso para o inimigo. Quando você coloca os pés no chão pela manhã, os demônios ficam gritando. Ela está de pé novamente. Você tem poder e autoridade. Você pode amarrar o inimigo. Você pode se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Você sabia que você pode repreender e resistir ao mau humor? Bem, eu não posso evitar como eu me sinto. Você pode, se quiser. E a melhor maneira de você resistir é bem no começo. No minuto em que você começar a ter algum tipo de pensamento bobo sobre o quão lamentável você é. Vamos lá. No minuto em que o diabo te convidar para uma festa de autocomiseração, diga: não, eu já estive lá, elas não são agradáveis, elas são improdutivas, vá para trás de mim, Satanás. Estas são o tipo de coisas que temos que vigiar. Nós temos que vigiar e orar. Espere um minuto, sabe? Eu disse ontem que eu tive um dia de críticas. Quero dizer, eu estava apenas vendo as falhas de todo mundo. Foi comum. Bem, sabe, isso não é normal para mim. E não é isso que Deus quer de mim. E então você tem que perceber que isso é um ataque do inimigo, tentando fazer você se distrair e desta maneira fazer você perder o foco. Você está comigo? Alguém que já percebeu como é difícil você manter o foco em alguma coisa por alguns minutos? A Bíblia diz, em Mateus 11, verso 12, o reino de Deus é tomado à força desde os dias de João Batista até os tempos de hoje, mas os violentos se apoderam dele pela força. Isso está falando, se você pesquisar no dicionário grego, diz: o reino de Deus sofreu abuso e ataque, mas o enérgico o toma pela força. Em vez de deixar o inimigo ser violento com você, seja violento com ele, mas não seja violento na carne, seja violento no espírito. Jesus estava explicando aos seus discípulos que não demoraria muito e ele iria deixá-los, e ele iria pagar o preço e passar pelo sofrimento que vinha tentando contar a eles. E no versículo 22 diz: e Pedro chamou à parte para falar com ele em particular. E começou a repreendê-lo e a acusá-lo severamente, dizendo: Deus o livre, Senhor, isso nunca deve acontecer com você. Mas então Jesus se afastou de Pedro e disse a ele: vá para trás de mim, Satanás. Agora, o diabo vai trabalhar através das pessoas para tentar desviar você e distrair você e afastar você daquilo que Deus quer que você faça em um determinado dia. Eu não sei, vamos pegar algo prático. Você é uma mãe, você conseguiu alguém para olhar os seus filhos naquele dia, você tem um plano, hoje você vai colocar toda a casa em ordem. Quer dizer, você vai lavar a roupa, lavar a louça, você vai limpar o armário que está te deixando maluca, você vai organizar aquele talão de cheques que não é verificado há 2 anos. Você diz: é isso aí. Agora, o inimigo não quer que você tenha qualquer ordem, porque ele quer que a desordem te enlouqueça. Ele quer que você chegue ao fim de mais um dia e sinta-se fracassada, porque você tinha um bom plano e o seu plano não funcionou. E assim uma amiga liga: o que você está fazendo? Estou me preparando para fazer assim e assim. Bem, o que você vai fazer com as crianças? Eu tenho alguém cuidando delas para mim. Você está sem as crianças. Olha, tem uma grande liquidação no shopping. Vou buscar você para a gente almoçar e fazer compras. Agora sua amiga pode ser tão doce quanto pode ser. Ela é tão inocente, mas o inimigo ainda está usando ela.
Ela não é uma pessoa perversa, mas ainda assim o inimigo a está usando, especialmente se você disser não e ela ainda continuar tentando convencer você. Nós precisamos parar de tentar convencer as pessoas a fazer o que nós queremos que elas façam e orar para que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Você ouviu o que eu disse? Nós precisamos parar de tentar convencer as pessoas a fazer o que nós queremos que elas façam e encorajá-las a seguir a liderança do Espírito Santo. Na verdade, poderia ser melhor se a amiga dissesse, bem sabe, e eu sei que a sua desordem realmente a está incomodando, eu vou tirar um dia e vou estar aí para ajudar você. Isto seria melhor. Quando alguém magoa você, é o inimigo tentando derrubá-la. Quando você ouve que alguém está falando mal de você, isto é o inimigo tentando derrubá-la. Quando você tem um sonho e uma visão para a sua vida e as pessoas lhe dizem que isso nunca poderá acontecer com você, isto é o inimigo tentando derrubar você. Nós não guerreamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e a maldade nas regiões celestiais. Pare de ficar bravo com as pessoas pelo que o diabo está tentando fazer com você e pare de vir contra as pessoas e comece a atacar o seu inimigo. Pense em Jesus, aqui está ele numa missão de Deus. E agora está tão próximo o tempo de cumprir a vontade de Deus e já está sendo tão difícil para ele. E ele está precisando de algum encorajamento e não de desencorajamento. E Pedro, um de seus amigos e um daqueles mais chegados, diz, oh não, Senhor, isso é errado, tudo isso está errado, isso não pode acontecer, isso não está certo. E Jesus imediatamente identificou o que estava acontecendo. Para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa, você está no meu caminho, você é um obstáculo. Ele sabia que o inimigo estava usando Pedro para tentar impedi-lo de fazer a vontade de Deus. Agora, não estou sugerindo que você olhe para os seus amigos e diga, para trás de mim, Satanás. Esse pode não ser o melhor plano, mas eu sugiro que você saiba em seu coração o que está acontecendo. E talvez bem baixinho você se vire e diga, diabo, você não vai fazer isso comigo. Quantos de vocês, quando pensam um pouco sobre a semana que acabaram de ter, vocês podem perceber que o inimigo, ele usou uma pessoa. Que tal uma pessoa para aborrecê-lo? Uma pessoa para fazer você perder a sua paz? Uma pessoa para fazer você perder o seu foco? Uma pessoa para desencorajar você. Nós não guerreamos contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e a maldade nos lugares celestiais. Aprenda a parar de culpar as pessoas e comece a lidar com a origem do problema espiritualmente. No espírito, você lida com esses problemas. Amém? O diabo trabalha através das pessoas para nos tirar da vontade de Deus. Não faz sentido ficar bravo com elas. Elas não sabem o que estão fazendo. Provavelmente fomos usados da mesma maneira. Às vezes, as pessoas podem nos deixar com raiva, nos ferir, nos trair, mentir sobre nós. Mas aqui está uma grande coisa que eu vou te dizer. Em vez de ficar bravo com as outras pessoas, agora este é um grande segredo da palavra de Deus. Então ouça. Alguém fere os seus sentimentos. Alguém está fofocando sobre você, isso acaba com você e o deixa ferido porque era alguém em quem você confiava e amava. Sua primeira reação é ficar bravo com as pessoas, mas então você percebe que isto é apenas o inimigo tentando aborrecê-lo e você sabe como é importante manter a sua paz, então faça uma pequena oração, talvez vá ao banheiro se você estiver em público e diga, Senhor, eu agradeço por você estar do meu lado e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E eu repreendo o inimigo em nome de Jesus. Eu sei que isso não é realmente a pessoa, é o inimigo tentando me fazer recuar. Então, ao invés de ficar bravo com aquela pessoa, faça o que a Bíblia diz em Romanos 12:21, vá e vença o mal com o bem. Então, alguém tentou magoar você? Sua resposta é, eu não só não vou ficar bravo com você, eu vou resistir ao diabo e eu vou dar um passo adiante e fazer algo bom para alguém. Bem, se você é um crente em Cristo, Deus já deu a você toda a autoridade sobre o inimigo e falar a palavra em voz alta é uma ótima maneira de exercer essa autoridade. Amém?